O Clécio Cabral tem uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Platão é constantemente acusado de ser dualista e de fazer aquela distinção, separação da alma com o corpo, sendo esta a prisão daquela, de maneira que a alma parece ser mais importante que o corpo. Isso parece muito com o gnosticismo. O senhor poderia comentar isso? Ah, claro, existe toda uma vertente platônica aí no gnosticismo, tá certo? Mas você não pode esquecer duas coisas. Primeiro, tudo que Platão escreve é experimental. Platão não é nunca dogmático, né? E segundo, existe o problema da expressão literária. Quer dizer, ele está querendo expressar algo de uma experiência e essa expressão toma este sentido aqui. Se você perde isso de vista, você consolida um negócio chamado doutrina platônica e você cai no mesmo problema que eu estava mencionando no começo da aula. Quer dizer, você absorver e discutir a doutrina platônica, tal como normalmente se faz, e passar a discutir se ela está certa ou se ela está errada, se ela é gnóstica e tal, isso para mim é tudo perder tempo. Tá certo? Não que seja, não é totalmente perder tempo, mas se isto for isolado de uma outra atividade mais profunda, que é de você compreender o pensamento platônico na sua fonte, ou seja, desde as experiências que originaram, e você acompanhar a transmutação. Eu às vezes chamo isso de esse processo de extrusão, é o termo geológico, né? Quando uma camada mais profunda vem à tona, tá certo? Então, é quando algo da experiência, uma experiência que em si mesma não é verbal, tá certo? Quando ela consegue se externalizar verbalmente, nem sempre vale a pena você transformar isso numa expressão doutrinal, numa afirmação sobre a natureza da realidade. Às vezes é isso, mas nem sempre é. E mesmo quando é, o importante não é esse lado, não é o seu valor doutrinal, tá certo? Mas o que ela pode nos ensinar sobre este processo de exteriorização, de extrusão da experiência. É ali que você tem que entrar, falar qual é a experiência de que se trata, o que Platão realmente viu. O problema da sua expressão filosófica vamos dizer, é tão difícil, tão problemático em filosofia quanto em literatura. Quer dizer, nem sempre o sujeito está certo o que ele quer dizer. E o valor principal não está exatamente no que ele conseguiu dizer, mas naquilo que ele estava tentando dizer. E que, às vezes, você mesmo tem que continuar tentando. Tá certo? Então, foi assim que eu descobri o negócio dos 4 discursos de Aristóteles. Eu vi que Aristóteles estava tentando dizer alguma coisa que não saía, não saía, não saía. Mas, bom, mas estava lá, de alguma maneira, tá certo? Então, eu, por exemplo, quando leio, né, às vezes autores católicos estão falando, não, Platão era um gnóstico, etc, etc. Eu falo, bom, ele é, se você quiser entendê-lo assim, mas se você quiser interpretar de outra maneira também funciona. Porque nada na obra de Platão indica que ele pretendesse estabelecer uma doutrina definitiva sobre alguma coisa. Tudo ali é experimental, é tentativo, como eles dizem aqui. Não existe essa palavra em português, mas algumas pessoas até usam, né? Quer dizer, é um negócio tentativo e não dogmático, né? Então, veja, o que você busca quando você lê uma obra de literatura? Você está buscando o acesso a uma experiência interior que foi do autor e que pode ser sua. E eu acho que é com esse mesmo espírito que você tem que ler uma aula de filosofia. Porque a tese separada da experiência que originou não significa absolutamente nada. Né? Quer dizer, justamente existe um livro do Ferdinand Altier que ele diz que o que caracteriza realmente as filosofias não são as suas teses, mas é o procedimento, que ele chama a demarche. Existe até essa palavra demarche em português, quer dizer, é uma série de procedimentos. Tá certo? E essa série de procedimentos é justamente a transfiguração da experiência num conteúdo intelectualmente relevante. E essa transfiguração nem sempre dá certo, mas ela é sempre valiosa de alguma maneira. Então, foi na Idade Média, durante o período escolástico, que as pessoas acostumaram a tomar essas teses assim separadamente e discutir. Então, eles pegavam, por exemplo, um problema e viam várias opiniões a respeito. O que não deixa de ser um método muito bom também, sob certos aspectos. Né?
fulano diz isso, o outro diz isso, o outro diz aquilo. Então nós pegamos essas várias teses, tentamos articulá-las e ver o que há de comum entre elas e resolver o problema a partir daí. E bom, isto é muito bom para você estudar um objeto, um problema filosófico, mas não para você entender as filosofias daqueles indivíduos que estavam, cujos materiais você está usando. Porque afinal de contas você está separando uma tese não só do corpo da sua filosofia originária, mas está isolando da experiência que a originou. Tá certo? Então, vamos supor que você vai estudar, sei lá, quero estudar o problema da alma. Então, existe vida após a morte. Então, fulano diz isto, outro diz isto, outro diz isto. Bom, é a maneira, é um método dialético do próprio Aristóteles. Mas com isso você está estudando o problema em si e não as filosofias que existem a respeito. Se você quer compreender a filosofia do seu fulano ou do seu fulano, você vai ter que penetrar na experiência dele. Isso quer dizer que o valor de afirmação das várias sentenças, o valor tético de tese, tá certo? Tem que ser relativizado. Quer dizer, nada é propriamente uma tese filosófica, tudo é parte de um processo, de uma demarche, como diz o Ferdinando aqui. E é justamente pegando essas demarches e aprendendo a revivê-las que você entende esses camaradas. Então, nunca se trata, vamos dizer, de você discutir, por exemplo, aqui no Descartes eu não estou discutindo a doutrina cartesiana para saber se ela está certa ou está errada. Tudo que eu estou investigando aqui é qual é a experiência da qual ele partiu e se ela está, vamos dizer, exposta de maneira clara e correta no seu texto. Chegamos à conclusão que não está. Mas quem pode negar que essa experiência em si é importante e valiosa? E que o simples fato de ter chamado a atenção para ela já justifica que nós ainda tenhamos interesse em ler René Descartes. Né?